O vestido azul marinho caía perfeitamente sobre meu corpo. Passei horas escolhendo cada detalhe para a minha festa de noivado. Rodrigo segurava minha mão enquanto me apresentava como minha noiva Luana. Depois de 2 anos, eu finalmente faria parte daquela família. Ou, pelo menos, era o que eu achava. Minha futura sogra, Dona Silvana, estava no centro do salão, rodeada por suas amigas. Vestido de grife, colar de pérolas, um coque impecável. Rodrigo sussurrou: "Vem, vou te apresentar oficialmente." Respirei fundo. Nos aproximamos e as conversas pararam. Dona Silvana se virou, e foi quando eu vi. Aquele olhar, frio, avaliador. Seus olhos se estreitaram quando encontraram os meus e, por um segundo, pensei ter visto nojo. Rodrigo disse cheio de orgulho: "Mãe, você se lembra da Luana?" O silêncio que se seguiu pareceu uma eternidade. Então, ela falou, alto, claro, para que todos ouvissem: "Essa macaca acha que pode entrar para minha família?" O mundo parou. Senti todos os olhos do salão se virarem para mim. Meu coração despencou. O ar sumiu. Mas o pior não foi o insulto. O pior foi olhar para o lado e ver meu noivo, o homem que jurou me amar e proteger, abaixar a cabeça e não dizer absolutamente nada. Meus pés se moveram antes que meu cérebro pudesse processar. Atravessei o salão em transe, empurrei a porta de vidro para o jardim e o ar frio da noite me atingiu. Rodrigo me seguiu. "Luana, espera, me deixa explicar." Explicar o quê, Rodrigo? A raiva que eu havia contido finalmente explodiu. Como sua mãe me chamou de macaca na frente de 200 pessoas e você ficou calado? Ele tentou se justificar. Disse que ficou em choque, que ela não queria dizer aquilo. Não me insulta tentando defender o indefensável. Minha voz saiu firme. Ela sabia exatamente o que estava dizendo. E você também sabe. Ele prometeu que iria conversar com ela, que faria ela se desculpar. Mas eu sabia que não adiantava. Rodrigo, você não me defendeu. Quando eu mais precisei de você, você abaixou a cabeça. Luana, eu te amo. A gente vai superar isso, ele disse, com lágrimas nos olhos. Não, respondi, tirando o anel de noivado do dedo. O diamante brilhou uma última vez. Peguei a mão dele e coloquei o anel na palma. A gente não vai superar nada. Eu estou me salvando. Acordei no sofá da minha melhor amiga, Jéssica. Ela me buscou na festa depois que liguei chorando, sem conseguir formar frases. Ela não fez perguntas. Só me levou para casa, cuidou de mim e ficou ao meu lado. A luz da manhã entrou pela janela e por um instante eu não me lembrava de nada. Mas a memória voltou, e com ela, a dor. Mas junto da dor, uma certeza. Eu tinha feito a escolha certa. O que você faria se a mãe do seu noivo te humilhasse com um insulto racista na sua própria festa de noivado? E se o homem que deveria te defender ficasse em silêncio? Foi o que aconteceu comigo. Meu nome é Luana, e essa é a minha história. Tudo parecia perfeito até o momento em que a mãe de Rodrigo me chamou de macaca, na frente de todos. A pior parte? Alguém gravou. O vídeo viralizou. A humilhação, o insulto, o silêncio covarde do meu noivo. Tudo exposto para milhões de pessoas. No meio da dor e da vergonha, com o apoio da minha melhor amiga e da minha mãe, eu encontrei uma força que não sabia que tinha. Decidi que ninguém, absolutamente ninguém, iria definir o meu valor. Devolvi o anel e comecei a minha jornada para me reerguer. Esta não é uma história sobre ser vítima. É uma história sobre coragem, sobre dar a volta por cima e reescrever o próprio futuro. Deixa a internet fazer o que a internet faz. Daqui a 2 semanas, ninguém mais vai lembrar. Foi o que disseram. Mas 2 semanas depois, o impensável aconteceu. Dona Silvana, minha ex-futura sogra, deu uma entrevista. Era o contra-ataque. Eu e minha amiga Jéssica assistimos, um pote de sorvete entre nós como um escudo. Lá estava ela, impecável, na sua sala de estar luxuosa, se dirigindo à câmera como se estivesse fazendo um favor ao mundo. Ela começou dizendo que lamentava profundamente se suas palavras foram mal interpretadas. Se foram mal interpretadas,
como se houvesse alguma dúvida. Ela culpou o estresse da festa, disse que as palavras saíram errado. Quando a repórter perguntou sobre o termo racista que ela usou, ela deu uma pausa dramática e disse que cresceu em uma época diferente, que não tinha a intenção de ofender. Se ofendi, peço desculpas, ela repetiu. Outro C. A parte que mais me doeu foi quando ela falou do Rodrigo, meu ex-noivo. Meu filho está arrasado. Ele amava aquela moça, mas ela foi embora sem dar chance para conversarmos. Ela estava se pintando de vítima e me pintando como a pessoa irracional. Meu celular vibrou. Era minha mãe. Você viu essa palhaçada? Você não vai ficar quieta, vai? Eu poderia ficar, poderia deixar a poeira baixar. Mas não dessa vez. Respondi. Não, mãe, não vou ficar quieta. 3 dias depois, eu gravei minha resposta. Sem maquiagem, sem roteiro, sentada na cama da Jéssica. Segurei o celular e apertei gravar. Meu nome é Luana. Vocês devem me conhecer como a moça do vídeo da festa. Mas não existem versões da história. Existe o que aconteceu. Uma mulher olhou para mim e me reduziu a minha cor de pele com um insulto. E o homem que me pediu em casamento não disse uma única palavra para me defender. As lágrimas vieram, mas eu continuei. Eu vi a entrevista dela. Ouvi as desculpas que não eram desculpas. Racismo não é um mal-entendido. Racismo não é estresse. Racismo é racismo. Mas esse vídeo não é sobre ela. É sobre nós. Sobre todas as pessoas que já foram diminuídas, que já ouviram algo que nunca deveriam ter ouvido. Vocês não precisam aceitar o inaceitável. Isso não é sobre vingança. É sobre não deixar que outros definam o seu valor. Eu terminei aquele noivado não por ser fraca, mas por ser forte o suficiente para saber que eu mereço mais. Mereço respeito e alguém que lute por mim. Apertei enviar. Em poucas horas, o vídeo viralizou. Milhões de visualizações, compartilhamentos de celebridades, milhares de mensagens de apoio. Claro, vieram as críticas também, mas eu precisava ver o outro lado. Então, Rodrigo apareceu de novo. Desta vez, eu desci. Ele parecia destruído. Você não é um monstro, Rodrigo, eu disse. Mas naquele silêncio, você me mostrou quem você escolhe ser quando as coisas apertam. E não é alguém que fica do meu lado. Ele disse que estava com medo. Eu também estava com medo. Mas eu escolhi a minha dignidade. Você escolheu a sua mãe. Ele disse que me amava. Você ama uma versão de mim que cabe no mundo da sua família. Mas eu não caibo. E nem quero mais caber. Eu me virei e fui embora, sem olhar para trás. Era o meu ponto final. Olá! Sejam bem-vindos de volta. A história que vou contar hoje é sobre a Luana, e é uma história que precisa ser ouvida. Tudo começou com um e-mail. Um convite para falar num seminário sobre discriminação e direitos humanos. Eles queriam que eu, a Luana, subisse num palco e contasse a minha história. A história da humilhação, do vídeo, do noivado desfeito. O medo foi paralisante. Falar para milhões de pessoas atrás de uma tela foi uma coisa, mas encarar uma plateia, reviver tudo aquilo, parecia impossível. Minha amiga Jéssica me disse algo crucial. Fala do coração. Foi o que você fez no vídeo e funcionou. No dia do evento, com as mãos suadas e o coração a mil, eu subi naquele palco. Respirei fundo e comecei. Contei sobre o vestido azul, sobre a festa que deveria ser a melhor noite da minha vida e que se transformou num pesadelo. Eu vi pessoas na plateia assentindo, se conectando. E ali eu percebi algo poderoso. Quando você se levanta depois de ser derrubada, você não está só se salvando. Você está mostrando para outras pessoas que elas também podem se levantar. E pela primeira vez em muito tempo, eu sorri. Um sorriso de verdade, vindo da alma. Os meses seguintes foram de recomeço. Aluguei um apartamento, voltei a trabalhar, a viver. Claro, havia dias difíceis, mas os dias bons se tornaram maioria. Um dia, no supermercado, uma mulher me reconheceu. Ela me agradeceu. Disse que a minha coragem inspirou a filha dela a sair de um relacionamento tóxico.
Naquele corredor de laticínios, eu entendi o verdadeiro alcance da minha decisão. Um abraço com uma desconhecida me mostrou que minha dor tinha se transformado em força para outras pessoas. E então, o amor apareceu de novo, de uma forma diferente. Mais calma, mais real. Conheci o Rafael. Com ele, eu não precisava me diminuir para caber. Ele me via, me ouvia, me respeitava. 1 ano depois daquela noite terrível, eu postei uma foto, sorrindo com a legenda: 1 ano atrás, achei que tinha perdido tudo. Hoje sei que ganhei a coisa mais importante, eu mesma. 2 anos depois, me vi num tribunal, não por mim, mas para ajudar uma amiga. Ao contar minha história mais uma vez, a juíza me disse palavras que nunca esquecerei. Sua coragem abriu portas para que outras contassem suas verdades. Isso importa. E é essa a mensagem final. Talvez o mundo precise disso. Pessoas comuns se recusando a aceitar o desrespeito. Pessoas que escolhem a própria dignidade. Para todas que já foram silenciadas, sua história importa. Sua voz importa. E você merece muito, mas muito melhor. Tudo começou com um convite inesperado. A personagem da nossa história, Luana, foi convidada para falar em um seminário sobre discriminação. O motivo? Um vídeo dela que viralizou, um momento de humilhação pública que ela transformou em um ato de coragem. O medo bateu forte. Falar em público, reviver a dor, o receio de desmoronar. Quem não sentiria o mesmo? Mas ela aceitou. No dia do evento, com o coração a mil, ela subiu ao palco. Em vez de um discurso ensaiado, ela falou com o coração. Ela disse: há 2 meses eu estava em um salão de festas, acreditando que seria uma das melhores noites da minha vida. 2 horas depois, estava chorando no sofá da minha melhor amiga, sem noivo, sem anel, e com um vídeo da minha humilhação circulando na internet. A plateia ouvia, atenta. E então, ela soltou a frase que define tudo. Não escolhi ser símbolo de nada. Só escolhi ter dignidade. Mas percebi uma coisa. Quando você se levanta depois de ser derrubado, você não está só se salvando. Está mostrando para outras pessoas que elas também podem se levantar. Por 20 minutos, ela falou sobre racismo, relacionamentos e, acima de tudo, sobre escolher a si mesma. E o auditório inteiro a aplaudiu de pé. Os meses seguintes foram de reconstrução. Um apartamento novo, o apoio da família e das amigas, e, aos poucos, o retorno à normalidade. A vida continuou, com mais dias bons do que ruins. Um dia, no supermercado, uma mulher a reconheceu. Ela não pediu uma foto, ela agradeceu. A coragem de Luana inspirou a filha daquela mulher a sair de um relacionamento ruim. Naquele corredor de laticínios, um abraço selou o impacto real que nossas ações podem ter na vida de outras pessoas. O tempo passou e um novo amor surgiu. Um amor diferente, sem jogos, sem a necessidade de se diminuir para caber. Um amor que havia de verdade. 1 ano depois daquela noite terrível, ela postou uma foto sorrindo com a legenda: 1 ano atrás, achei que tinha perdido tudo. Hoje sei que ganhei a coisa mais importante, eu mesma. Essa história é uma ficção inspirada em fatos reais, e ela nos lembra que mesmo nos piores momentos, podemos encontrar a força para recomeçar. Se você já se sentiu diminuída ou desrespeitada, saiba que sua voz importa. Você merece respeito, merece amor e merece ser feliz. E lembre-se, você não está sozinha. Existem redes de apoio e pessoas dispostas a ajudar. Oi, pessoal. Sejam bem-vindos de volta. Hoje quero compartilhar com vocês uma história de ficção, mas que ecoa a realidade de muitas mulheres. É a história da Luana. Tudo começou com um convite inesperado. Um seminário sobre discriminação e direitos humanos queria que ela falasse sobre o que tinha acontecido. Aquela noite horrível, o noivado desfeito,
o vídeo que viralizou. A ideia de reviver tudo aquilo no palco era aterrorizante. O medo de desmoronar era real, mas ela aceitou. Com o coração acelerado e as mãos suadas, Luana subiu ao palco. Em vez de um roteiro, ela decidiu falar com o coração. Há 2 meses, eu acreditava que teria uma das melhores noites da minha vida. 2 horas depois, eu estava chorando no sofá da minha melhor amiga, sem noivo, sem anel e com um vídeo da minha humilhação circulando na internet. O público ouvia, atento. Ela continuou. Não escolhi ser símbolo de nada. Só escolhi ter dignidade. Mas percebi que quando você se levanta depois de ser derrubado, você não está só se salvando. Você está mostrando para outras pessoas que elas também podem se levantar. E a vida continuou. Luana se mudou para um apartamento só seu. Voltou a trabalhar, a sair, a viver. Claro, havia dias difíceis, mas os dias bons eram maioria. Um dia no supermercado, uma mulher a reconheceu. Ela agradeceu a Luana, porque a coragem dela inspirou sua própria filha a sair de um relacionamento ruim. Naquele corredor de laticínios, um abraço entre 2 estranhas significou mais do que palavras poderiam dizer. O tempo passou e ela conheceu Rafael. Um amor construído, real. Com ele, ela não precisava se diminuir para caber. Ele a via, a ouvia. 1 ano depois daquela festa desastrosa, ela postou uma foto sorrindo, com a legenda: 1 ano atrás, achei que tinha perdido tudo. Hoje sei que ganhei a coisa mais importante, eu mesma. Anos depois, no tribunal, depondo a favor de uma amiga, uma juíza lhe disse algo marcante. Sua coragem de contar sua verdade abriu portas para que outras pessoas também contassem as suas. Essa história nos lembra que nunca pedimos para ser exemplos, só queremos respeito. Mas ao nos recusarmos a aceitar o desrespeito, ao escolhermos a nossa dignidade, inspiramos outros a fazer o mesmo. No final, a única voz que realmente importa é a que damos a nós mesmas. E essa voz deve sempre dizer: eu mereço respeito, eu mereço amor. Som de teclado e um suspiro suave. 3 anos. 3 anos se passaram desde aquela noite. Eu estava numa cafeteria, revisando minha apresentação para uma conferência nacional sobre diversidade, quando meu celular vibrou. Era uma mensagem de um número bloqueado, mas que eu reconheci na hora. Luana, é o Rodrigo. Por favor, não apague. Preciso falar com você. É sobre minha mãe. Meu primeiro instinto foi deletar, mas a curiosidade falou mais alto. O que aconteceu? Digitei. A resposta veio rápido. Ela está doente. Câncer. Os médicos dão 6 meses. Ela quer te ver. Quer pedir desculpas pessoalmente. Senti o café esfriar na minha mão. Dona Silvana. Doente. Querendo me ver. Justo naquele momento, Rafael entrou vindo do trabalho. Ele viu minha expressão e sentou ao meu lado. O que foi? Mostrei a mensagem. Ele leu em silêncio e me olhou. O que você quer fazer? Não sei, respondi. Parte de mim quer dizer que não é problema meu, que ela fez as escolhas dela. E a outra parte? Ele perguntou. A outra parte construiu a vida em cima de não deixar que o ódio dela me definisse. E recusar a vê-la. Não seria deixar que ela ainda tenha poder sobre mim? Rafael pegou minha mão. Não existe resposta certa, meu amor. Só o que vai te trazer paz. Se for ir, eu vou com você. Se for não ir, também te apoio. Fiquei olhando para a mensagem por mais alguns minutos e então digitei. Quando? O hospital era caro, com paredes brancas e quadros que custavam mais que meu carro. Rodrigo me esperava no saguão. Ele estava mais magro, com fios grisalhos, o peso de cuidar de uma mãe terminal estampado no rosto. Obrigado por vir, ele disse, sem tentar me abraçar. Não vim por você, vim por mim. Ele assentiu aceitando. Subimos em silêncio. Rafael segurava minha mão, minha âncora. Ela está no quarto 512, Rodrigo disse, parando na porta. Está bem diferente. Eu o interrompi. Rodrigo, por que agora? Por que depois de 3 anos? Ele olhou para o chão. Porque ela está com medo. Medo do que vem depois.
e acho que finalmente entendeu que morrer com esse peso é algo que ela não consegue suportar. Respirei fundo e empurrei a porta. A mulher na cama era uma sombra da dona Silvana que eu conhecia. Careca, pálida, cheia de tubos. Mas os olhos, os mesmos olhos que me olharam com tanto desdém. Luana, sua voz saiu fraca. Você veio. Vim, respondi me aproximando. Queria te pedir desculpas, ela começou. Então peça. Um silêncio pesado tomou conta do quarto. Eu te julguei pela cor da sua pele, te humilhei na frente de todos. E ensinei meu filho que era aceitável ficar em silêncio diante da injustiça. Ela tossiu, com dor. Passei 3 anos tentando justificar, mas a verdade é que foi preconceito, racismo, ódio. Por quê? Perguntei pela primeira vez em voz alta. O que eu te fiz? Nada, ela confessou. Você era tudo que eu não era. Jovem, livre, autêntica. E estava levando meu filho para longe do mundo de aparências que eu construí. Ela fechou os olhos. Minha avó era negra. Minha família passou gerações tentando apagar isso. E quando vi você, tão orgulhosamente negra, vi tudo que passei a vida tentando esconder. Então você me atacou, concluí. Sim, porque era mais fácil destruir você do que confrontar décadas de auto-ódio. Eu senti lágrimas nos meus olhos, mas não de tristeza. Você não está pedindo perdão por mim. Está pedindo por você, para morrer em paz. Sim, ela admitiu. Mas isso não torna o pedido menos sincero. Eu errei. Olá, pessoal, bem-vindos de volta. Se você acompanhou essa jornada até aqui, sabe o quanto ela foi intensa. Hoje, vamos fechar esse ciclo com chave de ouro, falando sobre perdão, superação e novos começos. Depois do encontro com Dona Silvana no hospital, eu senti um peso enorme sair dos meus ombros. Pela primeira vez em anos, eu estava leve. Infelizmente, 5 semanas depois, ela faleceu. O filho dela, o Rodrigo, só me mandou uma mensagem avisando. Mas, para minha surpresa, recebi uma carta que ela tinha deixado para mim. Nessa carta, Dona Silvana contava que nosso encontro a fez refletir. Ela conversou com as amigas, admitiu o preconceito que carregava e, mais importante, agiu. Deixou doações para instituições que combatem o racismo e apoiam mulheres negras. E para mim, ela deixou algo ainda mais pessoal, seu diário de juventude. Era um vislumbre de quem ela foi antes de se deixar levar pelo medo e pela pressão social. Não era um pedido de desculpas, mas um contexto, uma prova de que as pessoas são complexas e que as escolhas que fazemos nos definem. 1 ano depois, recebi um convite de uma editora para escrever minha história. Minha primeira reação foi de recusa. Eu não queria reviver toda aquela dor. Mas o Rafael, meu companheiro, me disse algo que mudou tudo. Não escreva sobre a dor, escreva sobre a superação. E foi o que eu fiz. O livro O Silêncio Mais Alto nasceu. Ele não virou um best-seller da noite para o dia, mas encontrou as pessoas certas. Mulheres que se viram na minha história, pessoas que criaram coragem para sair de relações tóxicas. Cada carta, cada mensagem que eu recebia, era a prova de que compartilhar minha voz tinha valido a pena. A vida, claro, tem seus jeitos curiosos de fechar círculos. 5 anos depois, encontrei o Rodrigo em um evento. Ele estava com a noiva, Mariana. E o mais inacreditável, ela tinha lido meu livro. Ela me contou que a minha história provocou conversas sérias entre eles, sobre valores, sobre se posicionar. Rodrigo, visivelmente mais maduro, confessou que fez terapia e que ainda trabalhava para ser um homem melhor. E pela primeira vez, o pedido de desculpas dele soou verdadeiro. Naquele momento, eu não senti raiva. Senti que aquele capítulo da minha vida estava finalmente encerrado. Hoje, 6 anos depois daquela noite, transformei minha dor em propósito. Fundei a ONG Vozes Inquebráveis, para dar apoio a mulheres negras que passaram por discriminação. E a Jéssica, minha amiga que esteve comigo desde o início, hoje trabalha ao meu lado. Juntas, estamos construindo as pontes que um dia nos fizeram falta. Essa história nos ensina que, mesmo das feridas mais profundas, podemos construir algo novo e poderoso. A nossa voz tem o poder de mudar não só a nossa vida, mas a de muitos outros.
Rafael dava aulas de história para os filhos das mulheres que ajudávamos, ensinando sobre resistência e orgulho negro. Minha mãe virou voluntária, oferecendo oficinas de artesanato que geravam uma renda extra para elas. Era um projeto pequeno no começo. Uma salinha alugada, 2 computadores. Mas cresceu. Em 2 anos, tínhamos uma sede própria. Em 3, 6 funcionárias. Em 4, já tínhamos ajudado mais de 200 mulheres. Cada história era única, cada dor era diferente. Mas todas compartilhavam a mesma coragem, a de não aceitar o inaceitável. A Fernanda, que denunciou o chefe que a chamava de neguinha. Ganhamos o caso. A Ana Clara, que saiu de um casamento de 15 anos depois de perceber que o marido a diminuía. Hoje ela tem o próprio negócio. A jovem Keila, de 19 anos, que foi barrada numa loja. Processamos. Ganhamos. E a loja teve que dar treinamento antirracista para todos os funcionários. Pequenas vitórias, grandes mudanças. E no meio de tudo isso, a vida continuava. O Rafael me pediu em casamento numa terça-feira comum, na nossa cozinha, enquanto lavávamos a louça. Sem show, sem fotógrafo escondido. Ele só disse: "Casa comigo. Não porque preciso de um espetáculo, mas porque não imagino minha vida sem você." E o anel? Não era de diamante. Era de madeira reciclada, feito por uma artesã negra que a gente ajudou. Com uma turmalina negra, que simboliza proteção e força, como ele dizia que eu era. Foi um sim gigante. Nosso casamento foi no quintal da casa da minha mãe, com 50 pessoas, comida caseira e muito samba. Sem luxo, sem formalidade, só amor. Ele prometeu ser meu porto seguro, mas nunca minha prisão. Eu prometi construir uma vida linda com ele, cheia de risadas e parceria. Não teve sogra racista, não teve silêncio constrangedor. Só teve amor. Puro, simples e verdadeiro. 8 anos depois, recebi um e-mail de uma estudante de direito, a Gabriela. Ela estava fazendo o TCC sobre meu caso de racismo e disse que minha história a inspirou a seguir essa carreira. Conversamos por horas. No final, ela me perguntou se eu me arrependia de ter exposto tudo. E a resposta é não, porque se eu tivesse ficado em silêncio, teria carregado aquele peso sozinha. Ao falar, eu descobri que não estava sozinha, e que a minha voz ajudou outras mulheres a encontrarem a força para mudar suas próprias vidas. Esse foi o círculo se fechando. Foi a prova de que valeu a pena. 10 anos depois daquela festa, Rafael e eu tivemos uma filha. Demos a ela o nome de Maya, que significa ilusão em sânscrito, mas também é o nome de uma das maiores poetisas negras de todos os tempos, Maya Angelou. Quando a peguei no colo pela primeira vez, chorei. Chorei pensando em tudo que ela enfrentaria por ser uma menina negra neste mundo, mas também chorei de esperança, porque o mundo em que ela estava nascendo era diferente daquele em que eu nasci. Não perfeito, mas com mais consciência, mais conversas, mais gente disposta a lutar. E ela teria uma mãe que a ensinaria a nunca aceitar ser tratada como menos. Naquela noite, deletei o vídeo que mudou minha vida. Não precisava mais dele. A mulher daquele vídeo não existia mais. Ela se transformou em uma sobrevivente, uma ativista, uma mãe. Uma mulher que sabia seu valor. Quando Maia tinha 5 anos, a inevitável pergunta veio: "Mamãe, por que um menino na escola disse que meu cabelo é feio?" Meu coração apertou. Expliquei a ela: "Seu cabelo é lindo, amor. É o seu poder. Se alguém não enxerga isso, o problema é dele, não seu. E você nunca, nunca precisa carregar essas coisas sozinha. Conte para a mamãe, para a professora, e a gente resolve junto." Ela perguntou se eu já tinha passado por isso. Respondi que sim, muitas vezes. Nem sempre fiz a coisa certa, confessei. Mas aprendi, e estou te ensinando o que aprendi para que você não precise passar pelas mesmas coisas. Ela me olhou e disse: "Você é forte, mamãe." E eu respondi: "Você também é, minha filha. Você também é." 15 anos depois da festa, eu estava exausta de liderar a ONG Vozes Inquebráveis. Era hora de passar o bastão. Foi quando Gabriela, a jovem que me entrevistou para o TCC anos atrás, apareceu.
Agora uma advogada confiante de 30 anos, ela tinha um plano brilhante para expandir nosso trabalho. Passei o cargo para ela, com a certeza de que a ONG estava em excelentes mãos. Aos 45 anos, eu estava em paz. Até que recebi uma carta da prisão. Era de Beatriz. Ela tinha agredido a sogra após anos de insultos racistas. No livro, ela encontrou a força que não teve. Nós trocamos cartas por meses. Quando ela saiu, eu a contratei. Por quê? Ela perguntou. Porque todas merecemos uma segunda chance, respondi. Beatriz se tornou uma das nossas melhores conselheiras, usando sua história para mostrar outros caminhos. 20 anos depois, um documentário chamado O Silêncio que Ecoou contou minha história. De repente, eu era viral de novo, mas de uma forma diferente. Agora era sobre superação, sobre transformar trauma em propósito. Hoje, aos 50, minha vida é plena. Maia está na faculdade, querendo seguir meus passos. Daquele insulto cruel, daquele silêncio ensurdecedor, nasceu um movimento. Minha vida de verdade não começou com aquele noivado, mas quando o terminei. Começou quando encontrei minha voz. E essa voz nunca mais se calou. O silêncio dos outros pode ser alto, mas a sua própria voz, quando você aprende a usá-la, é a mais alta de todas. E ninguém pode tirar isso de você.